Sinceridade. A gente sempre espera a sinceridade nas nossas relações. A sinceridade ela está ligada a uma relação de transparência, de lealdade, né? Uma relação com a verdade. Mas por mais que seja fácil, de certa forma fácil, nós trazemos contornos para a sinceridade, a gente fala a palavra sinceridade, as pessoas já conectam, não é, com um ambiente conceitual, a prática dela é muito difícil. Eu vou começar conversando com vocês para falar de dois polos opostos com relação à questão da sinceridade. O primeiro deles é aquela pessoa omissa, aquela pessoa muda, né? Que nas relações estabelecidas, sejam pessoais, familiares, sociais ou do trabalho, elas nunca se colocam, elas nunca dizem nada, elas nunca informam, não sei, não sei, não sei, não vi, tanto faz, sei lá, né? E essa pessoa ela vai vivendo desse jeito. Então, na verdade, uma pessoa que não quer se comprometer com a responsabilidade da fala, né? E ao mesmo tempo, pessoas assim, elas geram muita tensão no ambiente em que elas vivem, às vezes com situações de uma profunda agressividade. Por quê? Porque se espera uma mínima conexão das relações estabelecidas. Então, conviver cotidianamente com uma pessoa que, sei lá, não sabe, nunca vi, nunca fiz, não, tanto faz, né? Pessoa que não se coloca, ela não dá parâmetro para outra pessoa se relacionar com ela, né? Então, essa pessoa também omissa, silenciosa, é uma pessoa que tem uma relação de não conexão, seja porque ela não tem empatia, né? Seja porque ela se protege desse ambiente, enfim, algum problema existe nessa relação quando de um lado essa pessoa simplesmente ela se recusa a se comunicar e ela tenta, né, se eximir de todos os ambientes em que ela tenha que trazer uma fala, né? Então isso em qualquer ambiente relacional é um tipo de comportamento bastante nocivo para quem está com essa pessoa. E essa pessoa que está lá encapsulada, silenciosa, omissa, ela também não está bem. Então é um claro sinal de problemas acontecendo, né? No lado oposto, nós temos a pessoa sincericida. Então, a pessoa sincericida é aquela pessoa que não mede o que fala. Ela pensou, ela falou, né? Alguém pergunta alguma coisa para ela, ela fala, seja fato, seja opinião, né? Então as pessoas dizem, vai perguntar para a pessoa X, porque se você perguntar para ela, ela com certeza vai dizer, entendeu? Aí a pessoa também, ela não quer uma responsabilidade pelo que fala, né? Porque ela solta tudo, o problema não é dela. A pessoa perguntou, eu disse, porque quem mandou perguntar? Não é assim? Se perguntarem para mim, se eu vi, eu falo mesmo. Não tem nada a ver com isso. Eu vi, qual é o problema? Né? Então essas são as pessoas sincericidas. Mas qual é o problema disso? Né? Essa pessoa, ela não, além de não se responsabilizar pelo que ela fala, e o que a gente fala traz impacto na vida das pessoas, os fatos, as informações que a gente traz, isso repercute na vida das pessoas, muitas vezes essas falas elas são carregadas de agressividade. Não é? Como assim? Porque muitas vezes ao perguntar para essa pessoa o que ela acha, né, essa pessoa ela vai trazer adjetivos, ela vai trazer expressões, ela vai trazer uma intensidade que muitas vezes é de grande agressão. Então, o que você achou da minha roupa? Nossa, eu achei horrível. Isso não é um sincericida, essa é uma pessoa agressiva, né? A sinceridade seria, olha, você é uma pessoa baixinha, você está usando uma calça curta que para no meio das canelas, isso te achata mais. Se está tudo bem para você, está tudo certo, mas sobre esse ponto, eu acho que se você colocar uma calça alongada, vai te privilegiar, vai valorizar, vai te alongar mais. Se a pessoa não sabe nada de moda, ela pode ser sincera dizendo para você, olha, eu não entendo nada de moda, né? Para mim, eu não consigo opinar sobre isso. Isso é ser sincero. A sinceridade, antes de mais nada, está dentro da gente. Qual é a sinceridade que você tem com você, né? Então, a pessoa sincericida, ela vocifera, ela agride, ela ataca, ela quer colocar o tempo inteiro, né? Ela se colocar para os outros, e a forma que ela coloca isso, né? Essa a verborragia contínua, né? Ela tem também um sinal de agressão, de distúrbio, e que fica muito incômodo também nas relações. São pessoas que desequilibram as relações, porque elas vão ficar o tempo inteiro
né, se colocando desse jeito sem medir o quanto isso possa estar agredindo os outros, machucando os outros. Então, quando a gente pensa sobre isso, nós temos que entender, né, e eu acho que a natureza ela é sempre sábia, né, como é o corpo humano. Ele traz 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. Não é? Então, veja, nós temos que ouvir mais, nós temos que ver mais, respirar mais antes de falar. Né? Palavra falada é flecha atirada, não volta atrás. Então, o que significa? Nós temos que sim assumir responsabilidade por aquilo que falamos. É certo que em alguns momentos isso é tão impactante que até na justiça, não é? Nas leis, isso é colocado. Então, a sinceridade, a verdade. Se uma testemunha ela vai depor, ela jura que ela tem que dizer a verdade sob as penas da lei, para não fazer um falso testemunho. Então veja que às vezes o que nós falamos traz impactos e consequências até muito mais sérias. Né? Mas no campo das relações pessoais, a gente tem que refletir sobre o que a gente fala. E repito, a gente tem que falar, na verdade, aquilo que se comunica com a nossa própria sinceridade. E eu gostaria de dizer que às vezes o gesto comunica muito mais do que as palavras que possam ser faladas. Às vezes a gente encontra um jeito de expressar um amor, né, que as palavras não trazem. Tem gente que não é muito bom com a fala, por exemplo, para se expressar amorosamente, mas sabe fazer um gesto. E esse gesto comunica. No final, a fala é uma forma de comunicação e uma forma riquíssima e altamente elaborada e complexa e cultural. Né? Então, veja que não estou minimizando essa importância, mas nós temos que entender e tentar entender que às vezes nós precisamos buscar outras formas de comunicar. E eu digo isso porque o silêncio, às vezes, ele pode ser muito amoroso, pode ser uma escolha amorosa naquela situação da sinceridade. E em caminho, contando um pequeno caso, uma pequena história em que vivi, há muito tempo atrás, antes do celular, eu tinha um grande amigo, morávamos em São Paulo, cada um na sua casa, e éramos da mesma cidade do interior. E todo sábado à tarde a gente se encontrava, éramos universitários e nós íamos, a partir desse encontro, encontrar outros amigos e etc e tal. E um dia, num sábado de manhã, eu recebo o telefonema da família dele lá do interior, falando onde ele está. Falei, olha, eu costumo encontrá-lo no sábado à tarde, eu ainda não fui ao encontro dele. E a família disse, o pai dele morreu num acidente de carro e a gente não está conseguindo localizá-lo. Eu falei, eu vou atrás dele então. E aí eu fui para o apartamento dele e fiquei um bom tempo esperando, tipo 2, 3 horas, que ele realmente não estava lá, até que ele chega e fala assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Naquele momento, eu decidi não dizer que o pai dele tinha morrido. Eu só falei, seu pai sofreu um grave acidente, o que era verdade. Eu falei, e a sua família está esperando você, e então você precisa ir para lá, né? Você precisa ir para sua casa. Ele ficou, óbvio, desesperado, agoniado, ligou para as pessoas, mas nós estamos falando da fase do telefone fixo, não conseguia falar com ninguém, porque estava todo mundo nas providências de hospital, e velório, e cemitério, aquela coisa toda, não é? E aí eu tomei outra decisão, eu falei, eu vou com ele até lá. Minha família era da mesma cidade, liguei para os meus pais e falei, olha, eu estou indo, aconteceu isso, não conte nada, não é? E vocês me peguem então lá na rodoviária. Eu vou chegar em tal horário e vocês estejam lá porque eu vou ficar lá algumas horas e depois eu precisaria voltar, né? Eu precisaria estar aqui de volta até domingo à noite. E eram 6 horas de viagem, 7 horas de viagem. E no todo o trajeto, né, que a gente fez no ônibus, essas 8, 9 horas que a gente ficou junto até sair da casa dele e rodoviária e tudo mais, eu fiz esse silêncio que eu entendi que era um silêncio amoroso. Eu fiquei do lado dele, ele chorava, ele ficava pensando alto, será que ele ficou cego? Será que ele ficou paraplégico? Ou seja, ele estava elaborando o luto, mas eu não achei justo tirar dele, não é, essa informação e esse momento tão dramático, né, de ele não estar com os familiares dele não poder velar o pai dele, porque nós iríamos passar muitas horas até ele chegar nesse momento, não é?
Então, de alguma forma, eu estava preparando o espírito dele, não é? As emoções dele para esse momento dramático, e eu não quis tirar esse momento da própria família trazer. É claro que quando a gente chegou na rodoviária e ele viu ali os familiares recebendo ele, só de olhar eles já se entenderam, não é? E ele desabou, ele teve esse momento para vivenciar isso. Então sim, tudo bem, eu não quis assumir de vivenciar a angústia dele ao longo desse trajeto, mas eu sincericamente poderia ter falado, olha, teu pai morreu, foi atropelado, morreu, e tua família está te esperando imprudente. Esse é o sincericida, né? Ou eu poderia ter sido omissa, falado para a família dele, olha, a gente se encontra, mas a gente não tem nada marcado, eu não sei bem. E eu saí fora dessa responsabilidade. Então eu termino dizendo que nós devemos pensar, respirar, ouvir e tentarmos ser sinceros primeiro com nós mesmos. O que eu espero disso que eu estou falando? Né? O que eu busco com o que eu quero comunicar? E tentar encontrar a melhor linguagem para isso. Repito, não é o tempo inteiro, não é o dia inteiro, nós temos o cotidiano, as coisas se colocam, mas só pense um pouco, não é? Se o que você está comunicando não é, na verdade, uma agressão ao invés de uma informação. Pense se às vezes a tua omissão não é uma agressão ao invés de ser uma proteção. Né? E procure os gestos em que você primeiro se comunica com você, para depois você se comunicar com o outro. E tendo assim, as relações com certeza serão muito mais saudáveis.